Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base nos princípios da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos a Ti agora a Tua bênção na explanação desse estudo, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento e capacidade para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos a mais um estudo baseado nos princípios da Palavra de Deus. O nosso tema hoje é nossas inclinações. Nossas inclinações. O que é inclinação? Inclinação é tendência, é propensão, é aptidão, é aquilo que mais nos atrai, que chama mais a nossa atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam da coisa da carne, das coisas da carne, mas o que inclina, ou os que inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Ou seja, porque os que se inclinam, que pendem, que tendem mais para as coisas da carne, cogitam, ou seja, pensam, imaginam, refletem, alimentam mais das coisas da carne, que são da matéria, das coisas humanas, relativas, da vaidade. Mas os que se inclinam, aqueles que tendem mais para as coisas do Espírito, cogitam, pensam mais, meditam mais nas coisas espirituais, as coisas do Espírito. Então isso vai depender da nossa vida com Deus, ou do nosso entendimento das coisas de Deus e do nosso interior. Eu sempre digo que o que mais ocupa a nossa mente é isso que controla a nossa vida. O que mais ocupa a nossa mente ocupa o nosso coração, as nossas emoções, e é isso o que controla a nossa vida e às vezes dirige e define a nossa vida. Todos nós somos livres para querer, desejar e aceitar o que quisermos, não é? Isso acontece de acordo com as nossas inclinações. E as nossas inclinações, tendências, são resultados, reflexos, frutos das nossas imaginações, da nossa formação, do nosso caráter, da nossa índole e do nosso estado de espírito. O nosso exterior, a nossa carne, a nossa matéria, reflete o nosso interior, o nosso estado interior, o nosso estado de alma, o nosso estado de mente, o nosso estado de espírito. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 19, está escrito assim: assim como na água o rosto corresponde ao rosto como no espelho, assim também é o coração do homem ao homem. Ou seja, assim como nós nos vemos na água ou nos vemos no espelho, as pessoas veem o que nós fazemos através do que a nossa alma reflete nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas preferências. Também lá em Provérbios, capítulo de número 23, versículo 7, está escrito assim: porque como ele imagina na sua alma, assim ele é. Como nós imaginamos, assim nós somos. Nós podemos até esconder, camuflar, mas uma hora nós vamos refletir aquilo que nós somos. E as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas tendências revelam o que realmente está dentro de nós. O apóstolo Paulo, apesar de ter sido um homem temente a Deus, conhecedor das leis de Deus, não é? E ele era um fariseu, um religioso muito sério. Ele, depois que ele conheceu a Jesus, ele passou a entender melhor o que eram os sentimentos e as pulsões e aquilo que impulsionava dentro dele a ele fazer as suas atitudes. Então ele mostra isso de uma forma clara. Ele, escrevendo aos Romanos também, no capítulo 7, versículo 18 e 24, ele fala assim:
capítulo 7, de 18 a 24, ele diz assim, preste atenção nisso aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas porém o efetuá-lo. Mas não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer, porque tem algo lá dentro de mim que não deixa eu fazer. Eu até quero, mas não faço. Vou reler aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, que está lá dentro. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É aquilo que eu falei. O que mais domina a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, a nossa alma, as nossas emoções, é isso que nos controla. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, queremos viver na presença de Deus, mas tem uma coisa forte lá dentro de nós que não nos deixa sermos fiéis a Deus. Então existe essa luta, porque aquilo que mais domina a nossa mente, mais controla a nossa mente, mais está presente na nossa mente, no nosso coração, é isso o que nos controla e que nos dirige, nos define e faz com que tenhamos preferências. Nós somos livres para escolher o que nós queremos. Somos livres. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Depois que ele conheceu a Jesus, depois que ele teve uma experiência com Jesus e começou a conhecer o evangelho de Jesus, começou a conhecer os ensinamentos de Jesus, olha o que ele fala no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer se eu quiser. Estão aí para eu fazer, mas nem todas me convêm. Agora ele está falando, agora nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas agora eu não me deixarei mais dominar por nenhuma delas. Então, quando nós trocamos a nossa forma de pensar, quando nós mudamos a nossa forma de ver as coisas através dos ensinamentos de Jesus, então nós não, aquilo que nós fazíamos antes com tanta facilidade, não terá mais domínio sobre a nossa vida, não é? Eu não vou querer mais. Ele fala assim, versículo de número 12, não é? Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas agora eu não me deixarei mais dominar por nenhuma delas. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais nós vamos conhecendo de Deus, quanto mais nós vamos conhecendo dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, mais a nossa vida vai mudando e mais nós vamos tendo controle sobre muitas coisas que desejávamos e atraíam as nossas vidas antes. Olha que ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, os Gálatas são conhecidos como pessoas inconstantes, que não eram firmes. E no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim, logo, olha o que ele fala, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora que eu estou colocando o evangelho na minha vida, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, agora eu não vou preferir mais as coisas do mal. Eu vou agora pensar, eu vou agora ter outra tendência, eu vou agora ter outra inclinação para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne, não é? As nossas inclinações, tendências, escolhas, preferências e decisões são influenciadas, guiadas e controladas
pelo que é mais alimentado dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, porque dele procedem as fontes, as saídas, as decisões, as inclinações da vida. Guarda o teu coração, porque é de nossa total responsabilidade guardar, proteger o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que as nossas ações sejam resultados repletos de um coração sensato, prudente, sábio, bom, não levado apenas pelas paixões, inclinações da carne e da vaidade. Será que nós estamos entendendo isso? Romanos 8:5 nós vimos, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então, para o que nós temos mais tido tendências e preferências, e inclinações e escolhas para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? As coisas da carne são desejos que se transformam em compulsividade, ou seja, desejos incontroláveis, vontades inclinadas para o que é mal e carnal, e não para as coisas de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 18 a 19, ele fala assim, olha que coisa impressionante. Gálatas, capítulo 4, versículos 18 e 19, ele diz o seguinte: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Aí ele fala assim, ele completa assim, até ser Cristo formado em vós. Busque o bem. Fique firmado nas coisas que são boas, porque eu estou clamando, estou orando e buscando e ensinando a vocês como se fossem dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa ser formado em nós. Nós precisamos passar a ter o DNA de Cristo. A palavra de Deus diz que em pecado nós fomos formados, nós fomos concebidos, não é? Mas, quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós passamos a ter o DNA de Cristo e nós passamos a Cristo passa a ser formado em nós. Por isso que os nossos pensamentos mudam, as nossas tendências e as nossas inclinações mudam. Enquanto Cristo não é formado, estabelecido em nós, não conseguimos ter domínio sobre a carne, sobre o pecado e as inclinações da carne. E essas inclinações são as sexuais, comportamentais, relacionais, conjugais, de caráter, de educação, de atitudes, relacionamentos, etc. Mas quando Cristo é formado em nós, todas essas áreas mudam. Tudo, com todo mundo, nós mudamos para o melhor e para o bem. Quando Cristo é formado em nós, olha o que Paulo fala aos Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 14. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 6, de 12 a 14. Ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora que nós estamos buscando a Deus, colocando a nossa vida, vamos oferecer
todo o nosso corpo, os nossos membros, a Deus e não para o pecado mais. Olha que coisa mais linda, não é? Quando Cristo passa a ser formado em nós. E quando Cristo é formado em nós, olha o que é que está escrito. Deixa eu ver aqui. Nós lemos do versículo 6, 12 e 13. Mas olha o que diz quando Cristo é formado em nós, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Quando Cristo é formado em nós, quando os ensinamentos de Jesus são aplicados na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho, né? Antes de 1 João, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículos de 3 a 11, olha o que ele fala, que coisa maravilhosa. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós começamos a aplicar na nossa vida os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus contém promessas para quem crer e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida sem inclinações da carne, mas cogitando das coisas do Espírito, meditando mais nas coisas do Espírito. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, nós vamos ler, nós precisamos alimentar bem o nosso espírito de Cristo e do seu evangelho para conseguirmos subjugar a carne, dominar a carne, controlar a carne, não permitindo que ela sobrepuja a nossa vida espiritual e ao que é bom que Deus tem para nós. Olha aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Vamos ler aqui. Cinco, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne. Nós precisamos cogitar das coisas do Espírito, alimentar mais o nosso Espírito e menos a nossa carne. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos, as diferentes formas de pecado. Não é? Quando estamos em Cristo, andamos no Espírito. E andando no Espírito, vivemos nossa vida
além da carne. Além da carne, né? Mais do que tudo, a carne é responsável. A carne, a alma e as emoções, não é? São responsáveis para nos despertar a curiosidades e desejos que nos tiram da presença de Deus, do equilíbrio e dos princípios da palavra de Deus. A carne, mais do que nunca, não é? Ela tenta nos tirar. Aqui em Gálatas mesmo fala, né, no capítulo 5, porque a carne, versículo 17 fala, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Há uma guerra. Mas se nós alimentamos mais o espírito vai subjugar a carne. Mas se nós não alimentamos muito o espírito, a carne vai prevalecer contra o espírito, não é? Então nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele nos abençoe de uma forma especial. Quando estamos em Cristo, andamos no Espírito. E andando no Espírito, vivemos a nossa vida além da carne. A verdade é que todos nós investimos e trabalhamos em cima do que queremos, daquilo que desejamos, daquilo que mais cobiçamos, almejamos, que são as nossas inclinações. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que nós temos que buscar mais a Deus. Por isso que nós precisamos estar mais em comunhão com Deus e com a igreja e com os nossos irmãos, para que nós possamos alimentar mais o nosso espírito. Vamos ver o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículos 2 e 3. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 2 e 3, ele fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus, mas nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, naquelas coisas que provém do Senhor, e não naquelas que são aqui da terra. Lá em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Estão entendendo? Porque aquilo que está mais aqui dentro de nós domina, controla a nossa vida. Mas se nós pensamos em tudo aquilo que é bênção, tudo aquilo que vem de Deus, a nossa vida vai ser controlada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não é? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado mais o nosso pensamento? O que é? Vamos ver aqui na carta de Tito, não é? Antes de Filemon, antes de Hebreus, na carta de Tito, no capítulo 1, versículo 15. 1,15 está escrito assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como é que está a nossa mente? Purificada ou corrompida? Vou reler. Todas as coisas são puros para os puros. Quem é puro vê todas as coisas de forma pura. Não vê com maldade, vê com pureza. Agora, todavia, para os impuros, para aqueles que têm uma mente doente, manchada, cheia de coisas ruins, não é?
e descrentes, nada para eles é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Por isso que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto e buscar a purificação através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pois todas as coisas são puras para os puros, porque tanto a mente dessas pessoas que não buscam a Deus e que não creem em Deus, quanto a sua consciência estão contaminadas, corrompidas. Mas a nossa, não. A nossa está purificada pelo sangue de Jesus. Lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: pois, quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Aí ele conclui dizendo assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Cristo é formado em nós. Quando Cristo é formado em nós, nós passamos a ter não a mente de religiões, nem de denominações, nem de nenhuma denominação, mas a mente de Cristo e do seu Evangelho. Logo, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele fala: logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que coisa linda, não é? Quando nós não temos Deus, as nossas inclinações não são boas. As nossas preferências e escolhas não são boas. Mas quando Cristo é formado em nós, as nossas inclinações, as nossas tendências cogitam, pensam mais, buscam mais para as coisas do Espírito e não da carne. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque o pendor, ou seja, as inclinações da carne, é para a morte. Mas o pendor, a inclinação para o Espírito, do Espírito, é para vida e paz. Quando nós buscamos mais as coisas da carne, nós entramos no caminho da corrupção e do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas quando nós buscamos a Deus e Cristo é formado em nós, não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça e nos dar o desejo de que Cristo seja formado em nós, para que as nossas inclinações possam cogitar para as coisas do Espírito e não da carne. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.